de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, levantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu quebrantado por seu amor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a
perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Na casa do Senhor e também na nossa página, né? Hoje nós estamos entrando na sua casa, terça-feira, intitulamos um culto de homens, mas nós estamos felizes que algumas irmãs estão conosco aqui também. Que bom, irmãs, que vocês estão conosco e com certeza todos estão aqui presentes, os irmãos da nossa igreja também que estão nos assistindo, estão curiosos, depois de um bom tempo sem a nossa reunião de homens, o que nós iríamos falar na nossa reunião que está retornando? Só lembrando, amanhã às 15 horas, né, nós teremos uma reunião de oração aqui com todos os irmãos da igreja também, aqui no nosso templo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, porque cremos em algo grandioso em nossas vidas que o Senhor irá fazer. Nós só temos que agradecer ao Senhor por tudo. E, ó Pai, nós não queremos entrar em conflitos, contendas, ou até mesmo numa sensação de medo, mas nós queremos ter um compromisso com a Tua palavra, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo que está acontecendo na nossa vida, na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja. Nós só temos que agradecer ao Senhor, porque nós já entendemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. É interessante que nós ficamos um bom tempo sem a nossa reunião de homens aqui na Igreja Batista Betel. E nesse descanso, podemos dizer assim, né? Descanso forçado, eu fiquei pensando como nós iríamos voltar. O que trazer de palavra, né, de incentivo, de coragem, de conforto para os homens que estão nos assistindo. Para as irmãs também. Com certeza despertou uma certa curiosidade também na nossa primeira reunião. E eu queria pensar com você nessa noite o compromisso de um homem de Deus. Já que nós estamos vivendo todo esse contexto, quais são os compromissos desse homem de Deus? E é interessante que surge para nós uma primeira pergunta: o que é um homem de Deus?
Como nós podemos conhecer esse homem de Deus? Quais são as marcas desse homem de Deus? O que dita a regra na vida desse homem de Deus? E é interessante que Paulo, ele começa a traçar todo esse perfil desse homem de Deus. E está lá em 2 Timóteo, capítulo 6. E eu queria pensar com você nessa noite sobre o compromisso desse homem de Deus. E quais são as características desse homem de Deus? O homem de Deus, ele é conhecido por aquilo de que ele foge. O homem de Deus é conhecido por aquilo que ele por aquilo que ele segue. E o homem de Deus, ele é conhecido pelo seu combate e por tudo aquilo que ele guarda. Eu queria examinar com você sobre o que Paulo deixa bem claro. Quais são as características desse homem de Deus? E é interessante, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, Paulo já começa a traçar para nós essa característica desse homem de Deus e nos diz assim a palavra de Deus: você, porém, a minha tradução é NVI, homem de Deus, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Então Paulo começa a traçar para nós que o homem de Deus, ele é conhecido daquilo que ele foge. É interessante isso. E Paulo deixa bem claro: tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Foge dessas coisas. E é interessante que talvez você que está nos vendo, você que está aqui conosco, de que coisas que o homem de Deus deve fugir. É interessante que no versículo 3 desse mesmo capítulo, até o versículo 10, Paulo destaca o que esse homem de Deus precisa fugir. E nos diz assim: se alguém examina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atrito constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Versículo de número 8. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, porém, nada trouxemos para este mundo, e dele também nada poderemos levar. E é por isso, tendo que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem numa verdadeira ruína e destruição. Versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. E Paulo deixa bem claro do que nós temos que fugir, do que esse homem de Deus tem que fugir. E é interessante que o texto é bem claro: o homem de Deus, ele é conhecido do que ele foge. Nós temos que fugir da inveja, da difamação, das suspeitas malignas, das contendas, das brigas sem fim, sobretudo da ganância. E ele coloca bem claro do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. E Paulo é bem claro com relação a isso para nós, nesse mundo que nós estamos vivendo. Aqueles que se entregam à maldade e à avareza atormentarão para si mesmos, vão trazer tormentos para si,
quando nós trazemos tormentos para a nossa vida, nós também caímos no laço do diabo. Um homem de Deus, ele não é apegado às coisas materiais. Ele não ama o dinheiro. Ele ama o Senhor Jesus. Outro fator interessante desse homem de Deus, que ele tem que fugir de tudo isso, por quê? Ele precisa buscar uma vida santa, uma vida de santidade. E é interessante também que o texto é bem claro, e muitas pessoas, no contexto que nós estamos vivendo hoje, nesse mundo tão secularizado, são escravas de Mamon. E nós sabemos que Mamon, dentro do contexto bíblico, é um ídolo chamado dinheiro, e essas pessoas são ávidas pelo lucro, mesmo que não conseguem obter esse lucro, e eles chegam até a envenenar-se pela inveja, pelo ódio e pela cobiça, e não estão fugindo de tudo isso que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus. Um verdadeiro homem de Deus, ele foge. Ele foge de tudo isso, porque a sua alegria, o seu prazer está na lei do Senhor. E olha que interessante também, que o homem de Deus, o homem que tem compromisso com Deus, ele é conhecido por aquilo que ele está seguindo. E no versículo 11 nos diz o seguinte: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. E o apóstolo Paulo continua: você tem que seguir a justiça, a piedade. Se você é um homem de Deus, você tem que seguir tudo isso: justiça, piedade, fé, mansidão, a sua constância. Você sempre estar em sintonia com aquilo que Deus determinou para a sua vida. E um homem de Deus, ele foge do pecado. Um homem de Deus, ele segue a virtude. Um homem de Deus, ele abomina o mal. E ele anseia pelo bem. E é interessante também que um homem de Deus, ele foge da injustiça. E o homem de Deus, ele busca o que é justo, muito mais do que o ouro e a prata. Um homem de Deus, ele foge de uma vida impura e ele segue a piedade. E seu prazer não está no dinheiro, mas em Deus. Quero parar para pensarmos um pouco aqui, nesse contexto que nós estamos vivendo hoje. Como o dinheiro tem sido a preocupação de muitos hoje. E o texto é bem claro. Se nós tivermos o que comer, tivermos o que vestir, nós temos que nos dar por satisfeitos com aquilo que Deus preparou para cada um de nós. E outro fator interessante desse homem de Deus, ele foge da incredulidade. E ele vive pela fé. Ele não vai crer no sistema, ele vai continuar sempre vivendo em fé. E esse homem de Deus, ele segue, ele se deleita na palavra e crê de todo o seu coração nas promessas de Deus. E surge na nossa mente agora o Salmo 1. Bem-aventurado o varão, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, porque ele já fugiu disso tudo. Mas antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na palavra de Deus. Esse homem de Deus, ele medita nessa palavra de dia e de noite, porque ele sabe que ele tem que seguir todos os decretos que Deus estabeleceu para a sua vida, para que ele possa alcançar o trajeto que Deus determinou para a sua vida. E é interessante também que esse homem de Deus, ele foge das brigas, ele foge de tudo que está impedindo o seu relacionamento com Deus, e esse homem de Deus, ele segue, é o amor de Deus. Outro fator interessante desse homem de Deus, ele foge do estilo de vida inconstante daqueles que correm atrás do vento. E é interessante também que nessa crise que se instalou,
Quantas pessoas estão correndo atrás do vento? É interessante, se eu corro atrás do vento, eu nunca vou pegar o vento, nem o vento vai me pegar, porque ele está lá na frente. E é interessante que esse homem de Deus, ele foge de todo o destempero emocional, ele segue a mansidão. E quando nós pensamos nesse homem de Deus, a palavra de Deus é muito clara: bem-aventurados os mansos e humildes de coração, porque eles terão a Deus. Parafraseando, bem-aventurados os mansos e humildes de coração, porque eles sabem e conhecem a quem eles estão seguindo, que é Jesus Cristo, e se deleitando na palavra de Deus. E é interessante também que o homem de Deus, ele sabe o que ele está combatendo. E é interessante que no versículo 12, Paulo deixa isso bem claro. No capítulo 6, versículo 12, Paulo nos diz o seguinte: 1 Timóteo 6, versículo 12: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Um homem de Deus, ele sabe muito bem o que ele está combatendo. E o apóstolo escreve para nós tudo isso: combata o bom combate, tome posse da vida eterna. E é interessante que na mesma época de Paulo, como na nossa época também, como nos tempos que nós estamos vivendo hoje, há muitos falsos mestres, há muitos falsos pastores. E a pergunta para nós que não deixa de calar, né? Onde estão eles hoje? Que tentaram vender essa fé. Onde está esse povo hoje? Onde está esse povo que espalhou tanta heresia? E Paulo sabia que ele tinha que explicar isso para Timóteo. Timóteo devia entender, como nós também devemos entender, que a vida cristã é uma vida, é uma luta sem trégua, sem pausa contra o erro. E nós temos que todos os dias promover a verdade. Paulo deixou isso bem claro para Timóteo. Ele deveria, como soldado, combater o combate certo e ter uma motivação certa. E qual é a sua motivação hoje? A sua motivação é certa? E é interessante, se Paulo deixou isso bem claro para nós. Há muitas pessoas que entram na luta errada, com as armas erradas, e principalmente com a motivação errada. E é interessante que Paulo deixa isso bem claro para Timóteo. Timóteo, você não deve brigar por causa do dinheiro. A sua preocupação é combater a fé e defender a fé verdadeira. Timóteo deveria trabalhar em favor da fé e, principalmente, tomar posse da vida eterna. Timóteo, como eu e você também, nós devemos estar convictos e seguros daquilo que Cristo tinha feito por ele e por nós também. E nós vamos sair bravamente em defesa da verdade. E quantas besteiras nós escutamos por aí, principalmente nesse momento de crise. Um homem de Deus, ele vai sair bravamente em defesa da verdade e da palavra de Deus. Ele vai conseguir combater o bom combate. E é interessante também que o homem de Deus é conhecido por aquilo que ele está guardando. E lá no versículo 14, olha o que Paulo deixa bem claro para Timóteo: guarde esse mandamento. Guarde esse mandamento, porque esse mandamento é imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. O homem de Deus, ele é conhecido por aquilo que ele guarda. E o que você tem guardado nessa época de crise? Eu sei que nós, homens, temos uma preocupação muito grande em colocar tudo dentro de casa, nosso sustento. Talvez você tenha guardado só o desespero,
Mas Paulo deixa algo bem claro para Timóteo: guarde o mandamento imaculado. Guarde o que você recebeu até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós pensamos nisso, nesse contexto de guardar a palavra de Deus, o salmista deixou algo bem claro para nós: eu escondi a tua palavra no meu coração. Eu guardei a tua palavra, o teu mandamento no meu coração, para não pecar contra ti. E quando nós pensamos nisso, quantas pessoas que talvez você já conhece se desviaram do caminho? E quando eu penso em pessoas que estavam dentro do evangelho, que se desviaram do caminho, vem logo à minha mente Demas. Quando Paulo chegou a Roma com Demas, Paulo deixou bem claro: Demas abandonou tudo. Ele não conseguiu guardar o mandamento, os mandamentos que o Senhor deixou para nós. E algo interessante, para você que está nos vendo, você homem, você mulher, irmã que está nos vendo, se você quer ser vitorioso nesse momento, você tem que guardar aquilo que Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, deixou para você. E quando nós pensamos nisso, há uma promessa de Deus para todos os dias da nossa vida, e nós temos que guardar essa promessa para nós. E é interessante também, quando nós pensamos nesse contexto do homem, do servo de Deus guardar a sua palavra. Quantos foram seduzidos por ensinos falsos? É interessante que o homem de Deus, ele deve guardar os mandamentos do Senhor. O homem de Deus deve viver a palavra do Senhor até a volta de Jesus Cristo. E é interessante quando nós pensamos na palavra do Senhor para nós, se pudéssemos abrir para nós aqui, qual a palavra que Deus colocou no seu coração para que você possa viver até a volta de Jesus, e com certeza seria confiança. Como nós temos que confiar no Senhor nesse momento que nós estamos vivendo. E surgem na nossa mente tantas promessas de Deus na nossa vida. E logo vem na minha mente agora o Salmo 23, que o Senhor é meu pastor. Se Ele é meu pastor, Ele vai cuidar de mim e nada vai me faltar. Mesmo nos momentos de crise, a palavra de Deus é muito clara. E a palavra de Deus também é muito clara também, que nós nunca veremos um justo mendigar o pão. Isso é promessa de Deus para nós, e nós temos que guardar isso no nosso coração. Outra promessa de Deus que nós temos que guardar no nosso coração, que Jesus vai voltar, e Ele preparou uma grande morada para cada um de nós. Nós temos que guardar isso dentro do nosso coração. E um homem de Deus, ele não negocia a verdade. Um homem de Deus, ele não se rende a um lucro em nome da fé. Um homem de Deus, ele não abastece o seu coração com as ilusões deste mundo. Um homem de Deus, ele vive para o Senhor. Um homem de Deus, a sua prioridade é guardar aquilo que Deus determinou para ele. E é interessante quando nós pensamos nisso também. A palavra de Deus é muito clara, que nós temos que guardar em nosso coração: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Um homem de Deus segue a justiça. E as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Um homem de Deus, ele vive assim. Um homem de Deus, como seria bom se nós tivéssemos tantos homens de Deus assim. Um homem de Deus, dentro da igreja. Um homem de Deus, ele ama a palavra. Ele ama a palavra de Deus. Um homem de Deus, ele guarda a palavra. Um homem de Deus, ele vive a palavra. E o homem de Deus também, ele transmite essa palavra. E vejamos, que possamos ver, nesse momento que nós estamos passando, o surgimento de muitos homens de Deus dentro da nossa igreja, homens que estejam com grande disposição a fugir do pecado, a seguir a justiça, a combater o bom combate,
guardar a palavra de Deus, vivendo uma vida somente para o Senhor. E eu queria terminar lendo 1 Timóteo, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 6. Para você. Se você é um homem de Deus, você tem que viver assim também. Se você é um homem de Deus, você precisa procurar isso na sua vida. E Paulo deixa isso bem claro para Timóteo, a partir do versículo 6. Se você transmitir essas instruções aos seus irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Você tem seguido uma boa doutrina? Você tem transmitido? O que você tem transmitido aos seus irmãos? Quando nós pensamos na tecnologia hoje, né? Você pode transmitir muita coisa para muitos irmãos. Você pode transmitir muita coisa. Quando nós pensamos na tecnologia, quantas pessoas não transmitiram nada para tanta gente? E Paulo é bem claro: se você transmitir, falar, enviar, comunicar, e hoje a comunicação é extensa. Hoje a comunicação é extensa. Se você comunicar aos seus irmãos, você será um bom ministro, nutrido com as verdades da fé. Você tem sido um bom ministro de Jesus? Você tem sido esse homem? E ele diz para nós o seguinte: rejeite as fábulas profanas e faça um grande exercício na piedade. E ele diz o seguinte para nós: se trabalhamos e lutamos, versículo 10, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creiam. E versículo de número 15: seja diligente nessas coisas, dedique-se. A sua dedicação tem que ser totalmente ligado a elas, para que todos vejam o seu progresso. E como está o seu crescimento? Como está o seu crescimento? Eu sempre costumo dizer que na crise é que nós vamos ver quem são as pessoas. Com certeza, na crise que nós passamos hoje, alguns progrediram, outros ficaram para trás. E Paulo é bem claro com relação a tudo isso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que estão te ouvindo. Você entendeu isso? Você está entendendo isso? Eu persevero na sã doutrina, naquilo que Deus determinou através da sua palavra. Eu vou salvar a mim mesmo e todos aqueles que vão me ouvir, porque eu estou transmitindo. Eu estou transmitindo. É interessante quem trabalha na educação, né? E o melhor ensino é o exemplo. Que exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus, você está sendo nesse momento que nós estamos passando? O que as pessoas estão vendo na sua vida? E que Deus possa abençoar muito a sua vida. E realmente, no nosso contexto, nós possamos ter homens e mulheres que tenham compromisso com o Senhor. O mundo deseja ouvir o que você tem. Você vai salvar a você mesmo e todos aqueles que estão te ouvindo. E que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Para que Deus levante, Deus restaure esses homens da nossa igreja. Deus mude a sua história. Deus mude a minha história também. E aquilo que nós
falarmos, nós vamos salvar a nossa vida, como também a de muitos. Se você se isolou, você não falou. Está perdendo uma grande oportunidade de salvar alguém. Como podemos ser uma igreja se a nossa preocupação não é salvar pessoas? E a palavra de Deus é tão clara que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Possamos viver assim. Peça a Deus pela sua vida. Deus, eu quero ser esse homem de Deus. Quero ser esse homem de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui. O nosso clamor, ó Deus, tenha misericórdia de nós. E no final de tudo isso que está acontecendo, nós possamos declarar que nós combatemos o bom combate. Nós estivemos com o Senhor, nós estamos com o Senhor e nós não abandonamos a nossa fé. Nós não tivemos medo, porque o Senhor estava conosco. Ainda que nós passamos pelo, o salmista é tão claro, ainda que nós passarmos pelo vale da sombra da morte, e como nós estamos passando, Senhor. O Senhor está conosco, o Senhor tem nos guardado, o Senhor nos tem protegido de todo o mal. Nós só temos que agradecer ao Senhor, porque as pessoas estão olhando para nós, pelas palavras que nós estamos falando, pelas nossas ações, Senhor. E a Tua palavra é bem clara que quando nós entendemos isso, vivemos isso, nós vamos salvar outros também. Desperte a Tua igreja para isso, para uma vida de compromisso, para uma vida de entrega, para uma vida de submissão à Tua palavra. Meu Deus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado porque nós estamos aqui. Muito obrigado porque nós respiramos. Estamos vivos, Jesus. E só pode louvar ao Senhor. Só pode adorar ao Senhor quem está vivo espiritualmente. Espiritualmente, Senhor. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E que Deus continue abençoando muito a sua vida. Interceda pela nossa igreja. Interceda pela Igreja Batista Betel. Porque nós precisamos viver aquilo que nós pregamos e cantamos também. E que Deus assim nos abençoe. Amém.